Que louvor! Tudo que eu tenho é teu. E a gente canta às vezes sem entender o que é o tudo, né? O tudo é tudo. É a vida. É até o julgamento das pessoas. É até o nosso tempo que a gente acha que é pra gente. Se fosse casa e dinheiro seria muito mais fácil. Mas o tudo somos nós mesmos. O tudo é dizer não para aquilo que a gente mais gosta. O tudo é dizer não para aquilo que a gente mais deseja. E o tudo também é enfrentar os maiores medos e as maiores inquietações e interrogações da nossa vida para entregar a Ele. E eu espero que a gente continue cantando e entendendo que tudo que nós temos é de Deus. Amém? E hoje, o meu tudo é ser usada por Ele para a gente aprender mais um pouquinho da palavra. De um texto que todos vocês poderiam falar de cor. Eu falei o texto para a Giovana, e eu Giovana, calma aí, que eu sei esse texto, eu sei esse versículo. Já vai dando orgulho. É um texto muito usado. É um texto muito pregado. É um texto que as pessoas gostam de usar para evangelismo. E aí você vai falar assim, Luana, mas eu tenho lá tantos anos de evangelho. Também tenho alguns. Mas sabe que ele tem falado no meu coração tem algum tempo. O André falou, Luana, você pode trazer a mensagem essa semana? E Deus já falou, você lembra que a gente anda conversando? Lembro. É sobre isso então que vocês vão conversar no domingo. Então, João 3:16. Conseguiu recitar na mente aí? João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vocês querem ler comigo? Vamos? Porque desculpa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Já ouviu alguém pregando sobre isso? Já leu? Talvez você tenha sido resgatado por Deus através desse versículo. Talvez você tenha ouvido um evangelista falar isso para você e você tenha sido atraído através desse versículo. Mas ele nos ensina muitas coisas. A primeira coisa é, que a gente sempre fala, né? Para um bom estudo, contexto histórico. O que estava acontecendo naquela época? Primeiro, quem estava ali falando? Jesus. Para quem? Nicodemos. Sabe quem era Nicodemos? Um fariseu. Só que hoje a gente coloca, né, o fariseu como, eles eram hipócritas. Mas vamos pensar naquela época. Fariseu era aquele que conhecia muito a lei. Conhecia muito o Antigo Testamento. E Nicodemos não era só um fariseu. Ele também fazia parte do Sinédrio. Sabe o que é Sinédrio? Era como uma corte religiosa, uma assembleia religiosa, onde era levado para eles questões. Então aquela corte, aquela assembleia julgava as ações de acordo com as leis e com as tradições. Cadinho mais para frente, o Sinédrio também julga Jesus. Então, Nicodemos era só essa pessoa, conhecedor da lei, da palavra de Deus até então. No Antigo Testamento a gente sabe que já tinha sido fechado o cano, não é assim, JCB? Estou certa? Tá bem. Ele sabia, e ele não só sabia, ele era um homem tido na sociedade como um homem capaz de julgar outros atos em relação a todo o conhecimento que ele tinha, porque ele fazia parte do Sinédrio.
E Jesus vai falar com ele de uma coisa muito esquisita para ele: nascer de novo. Pouco antes desse trecho, em João, Jesus fala: olha, é necessário que você nasça de novo. Ele está dizendo: gente, que negócio é esse de nascer de novo? Que ensinamento é esse que eu não conheço? E ele não entendia o ensinamento espiritual de Jesus. Jesus também faz uma analogia sobre a serpente no deserto. Não sei se vocês também se lembram, né? Que é importante que Jesus seja levantado, não é assim? Que está lá um pouquinho antes. JCD. Vocês estão lendo a Bíblia, João? Mas só um pouquinho. Pronto. Foi? Melhorou? Ótimo. Então Jesus continuou falando isso. E quando Jesus faz a analogia da serpente do deserto, Jesus usa justamente o que Nicodemos sabia, Antigo Testamento. E aí depois você pode ver, tem Gênesis, em Isaías, em Daniel, em várias passagens, Jesus está trazendo o conhecimento de Nicodemos, coisas que já era para ele ter entendido. Mas para Nicodemos é muito esquisito essa pregação de Jesus. E sabe ainda mais o que aconteceu nesse diálogo? Nicodemos não foi ter com Jesus durante o dia. Ele resolveu ir na calada da noite. Por que será? Irmãos, a verdade é que por mais que nós façamos o JCB com o pastor André, por mais que nós façamos um curso de teologia, né, amor? Anos e anos estudando, por mais que depois a gente faça especializações e especializações, e que a gente tenha títulos e títulos, ainda assim a gente pode correr o risco de ser Nicodemos. Ainda assim, a gente pode tentar aprender de Deus no escurinho, sem ninguém ver, e correr o risco de Deus falar conosco e a gente não entender. Porque a gente se tornou técnico do conhecimento da Bíblia. A gente precisa sim conhecer a Bíblia. Mas se nós não entendermos o ensinamento espiritual de Jesus, ficaremos aqui como Nicodemos. Estacionaremos apenas no conhecimento de letramento. E não conheceremos Jesus. Esse é um contexto. Nós só entendemos o contexto de João 3,16. Jesus está falando para alguém que conhece a Bíblia até então, mas não vive. Espera por uma redenção, mas a redenção está na frente dele e ele não enxerga. Ouve do próprio Jesus, o Deus encarnado, que há salvação quando a gente nasce de novo. E ele simplesmente não enxerga e não vê a própria salvação na frente dele. O contexto de João 3,16 é um contexto de completa desgraça humana. Um dia nós já estivemos nessa situação. Espero que isso seja passado para a gente. Então Jesus continua. Revela a missão dele próprio. Começa falando Deus. Quem é esse Deus? Deus Criador, Deus Poderoso, Deus Eterno, Deus Infinito. Esse é o Deus que Jesus está falando. E ele continua: amou o mundo. Imagina, Deus soberano, eterno, grandioso, o grande eu sou, amou. Teve um sentimento sublime. E ele amou quem? O mundo. E aí nós vamos pensar em duas situações. Na situação na época de Nicodemos,
Jesus está falando, Deus, o grande eu sou, Yahvé, amou o mundo. Não são só os judeus, Nicodemos, são os gentios também. Sabe por que, Nicodemos? Deus precisou amar o mundo, porque tanto os judeus, entre eles os fariseus, quanto os gentios, eles são uma humanidade corrompida, pecaminosa. Todos, judeus e gentios, Nicodemos. Toda a humanidade foi amada por Deus. Nós fomos amados por Deus. Independente de onde nós nascemos, independente da cor que nós tenhamos, independente da língua que nós falamos, independente do que nós fizermos, Deus amou o mundo. Amém. Deus me amou. Deus. Tem noção de quem é esse Deus? Tão grande, tão infinito, tão poderoso, tão completo. Ele me amou. E Ele não me amou quando eu era boazinha e bonitinha. Sabe por quê? Nunca vou ser boazinha. Nem você. Não somos bons. Bom é Deus. Então Ele nos amou sendo maus. Não temos beleza em nós. Esses olhos verdes aqui até que atraiu esse moço lindo. Mas não há beleza, não há virtude em nós, não há nada em nós que pudesse atrair o próprio Deus. Mas Ele nos amou. E Ele nos amou de tal maneira. Ele nos amou tanto, com uma intensidade tão grande, de uma forma tão sublime, tão especial, tão única, de tal maneira. E aqui eu quero fazer uma pausa muito interessante, muito intensa, que a gente precisa começar a entender. Que tipo de amor de Deus, o perfeito, pode ser falho? É possível um Deus perfeito amar de forma falha? Então o amor é perfeito. Nós recebemos um amor perfeito. E isso precisa ser intrínseco em nossas vidas. Precisa ficar na massa do sangue, como diz o André lá no militarismo. A gente precisa entender que esse amor perfeito, ele não precisa de mais nenhuma ajuda. E Deus se mostra um Pai amoroso. E nós precisamos entender que, apesar das nossas experiências que nós temos aqui com as nossas famílias, e eu digo que se a gente passa pela família, a gente suporta o mundo. Porque família é um desafio, desde a hora que a gente nasce. Por melhor que seja o nosso pai, a nossa mãe e os irmãos que temos, ainda assim serão falhos. E o problema é que às vezes a gente entende amor com a forma que nós fomos amados por seres humanos, falhos. E então o amor vai ser falho. Então quando Deus se apresenta Pai, a gente muitas vezes, de uma forma que sem perceber, a gente lembra da paternidade que nós tivemos aqui na Terra. E muitas vezes a gente rejeita esse amor de pai, porque a gente não teve boas experiências com os nossos pais biológicos. E a gente às vezes não consegue aprender a ser amado por Deus de uma forma perfeita. Por isso, independente do pai que você teve aqui, independente da mãe que você teve aqui, entenda, é ser humano, é falha. Sabe por quê? Eu tenho certeza que nenhum de nós fomos ou ainda somos filhos perfeitos. Ou alguém aqui é, e eu estou errada. E mesmo depois, quando nós nos tornamos pais, a gente percebe
Eita, como a gente erra querendo acertar. Porque somos falhos, somos seres humanos, mas nós não estamos falando de um amor imperfeito, nós estamos falando de um amor de Deus por nós. Então a gente precisa afastar um pouco a sabedoria do Nicodemos, a sabedoria do familiar que a gente teve aqui, para começar a olhar com olhos espirituais para esse amor perfeito, para entender a paternidade de Deus nas nossas vidas e para entender futuramente a necessidade de ser um filho espiritual conforme Deus deseja. É isso que nós precisamos. Infelizmente, nós temos corrompido a leitura da palavra e a gente tem escutado pastores, líderes, precisando, achando que é necessário colocar o adjetivo em Deus que eles sequer escolheu, Deus Mãe. E por que precisa de ser falado de Deus Mãe? Se a gente tem um Deus Pai? Que amor é esse paterno que não foi completo e precisa ser entendido como Deus Mãe? E muitos estão aí aplaudindo o liberalismo, a modernidade. A gente quer ser tão moderno, né? Existem coisas que a gente tem que evoluir mesmo. Mas existem coisas, meus irmãos, se Deus não escolheu ser chamado de Deus Mãe, vamos respeitar. Deus Pai, suficiente, poderoso, perfeito. Amém. Recebemos e temos um Deus Pai amoroso. Só que qual é o resultado desse amor todo? Deus amou de uma forma extraordinária. Até agora nós entendemos. Mas resultou em quê? Qual é a ação, pastor? Ele deu. O amor dele não ficou só, eu te amo. Eu te amo. Ele deu. Ele não deu qualquer coisa. Ele deu o melhor. Ele deu o seu filho unigênito. O amor é tão grande que ele não pode ficar parado. O amor de Deus é tão grande que ele é evidenciado em ações. E a melhor ação de Deus é dar para nós a possibilidade da redenção. Amém. Em Jesus Cristo. A ação mais poderosa de Deus é a nossa salvação. O amor de Deus, perfeito e completo, une Pai, Filho e Espírito Santo para fazer toda essa ação salvífica para aqueles desgraçados, longe da graça de Deus. Às vezes assusta, né, quando a gente fala desgraçado, é sempre bom lembrar, longe da graça de Deus. Faz uma coisa, você percebeu que quando Deus dá o amor dele em forma de Jesus Cristo, seu Filho unigênito, não há nenhum questionamento? Deus não faz nenhuma pergunta? Ele não faz um censo para olhar lá para baixo? Deixa eu ver se meia dúzia merece todo esse esforço. Ele não faz um censo para ver como é que está a balança ali embaixo. Ele também não faz uma enquete. Ei, vocês querem que Jesus morra por vocês? Ou Deus, vocês não querem? Não tem um plebiscito. Deus dá sem perguntar. Deus dá porque Ele ama. Deus dá sem reservas. Deus dá porque sabia que nós precisávamos. Sem perguntar, sem saber se ia ser recebido ou não. Lógico, né, gente? A gente sabe da presciência de Deus, tá? Mas a gente está falando dessa decisão de Deus antes da fundação do mundo. Tá bem? Tá claro para todo mundo? Tá bom. Qual que é o objetivo desse amor? Por que ele fez tudo isso? Para quê? Ele continua. Para que todo aquele que crer... Quem crê? O que é crer? O que é crer? Nicodemos poderia falar que ele cria. Mas será que a conversa com Nicodemos realmente
quando a gente vê toda a conversa dele com Jesus, ele cria? Muitos estão por aí, conversando conosco, nós tendo a oportunidade de ensinar Jesus para eles. E eles olham para nós e falam: eu creio em Jesus. O que é crer? Crer, meus irmãos, é entender quem é Deus. Crer é entender quem é Jesus. Saber que Ele é Deus e que encarnou nessa terra para nos salvar. Se a pessoa crê em Deus, mas ela acha lá que Jesus era até muito inteligente, era lá um profeta, era lá um mestre, era lá um cara que era muito legal e tinha uns pensamentos muito diferentes, era lá um cara até bonzinho, esquece, ele não crê. Ele pode ter lido de Jesus, ele não crê. É preciso crer que Jesus é Deus, veio em carne nessa terra, morreu e ressuscitou e reina com Deus Pai. E quando a gente crê, e é isso que vocês já sabem que a gente fala muitas vezes, é crer que Jesus é Senhor. E quando a gente tem o Senhor, o crer também nos faz agir. E a ação é nos arrependermos dos nossos pecados, mudar a direção, mudar a forma de pensar, metanoia, e começar a fazer a vontade do nosso Pai. Amém. Isso é crer. Para todo aquele que sabe quem é Deus, confessa Jesus como Senhor e Salvador e obedece, esse é aquele que crê. Amém. Mas esquece o que se fala. É o que está escrito, é o objetivo, é a vontade de Deus. Lembra, Ele veio, Ele não perguntou se você queria, mas também não perguntou se você concorda. Ou você concorda, ou não concorda. É simples assim. Para todo aquele que nele crê, não pereça. Sabe o que está dizendo aqui? Todos nós temos um futuro eterno. É fato. Não dá para fugir disso. Não dá para fugir de termos nascido, mas também não dá para fugir que nós vamos morrer e teremos um futuro eterno. Hoje não se prega inferno e hoje não se prega céu. Hoje se prega o céu na terra. Meus irmãos, está esperando coisa boazinha aqui embaixo? Aqui nessa vida terrena, somos os piores e malditos da terra. Porque vamos receber aqui e depois não teremos nada para receber. Estão querendo o quê? Riquezas, tesouro, honra, like, aprovação do mundo. Acho muito legal o que você faz. Olha, pouco me importa, eu estou fazendo o que Deus me mandou. A verdade é essa. Se você gostar, vamos embora, fazer a vontade de Deus. Mas se você não gostar, olha, vou orar por você, porque eu te amo. Eu espero que um dia você goste. É assim, gente. Porque existe um futuro eterno. Existe uma morte espiritual eterna. E existe uma vida eterna. Para não perecermos, nós estamos condenados desde a fundação desse mundo. Adão e Eva resolveu a questão para nós. Ele escolheu o que não era para ser escolhido. Puxa vida. Mas se nós estivéssemos lá, talvez tivéssemos escolhido um pouco antes. Verdade é essa. Então quer dizer que Adão e Eva só fez o que a gente faria também. Nós temos um pecado original. E nós sempre falamos isso. Quando é que nasce o pecado em nós? Questão filosófica, teológica, uma discussão imensa. Sabe quando nasce o pecado em nós? Quando a gente é fecundado. Quando a gente começa a poder morrer.
A morte é a evidência do nosso pecado. Não era para a gente morrer, gente. Então, se quando duas células se encontram, já há possibilidade de morte, já há evidência de pecado. É assim. Quer dizer que nós já estamos condenados quando papai e mamãe nos amam. E então começa a ser gerado na mamãe a nossa vida. Já estamos pecando, já estamos condenados ao inferno. Deus fala isso. Jesus conversa com Nicodemos e fala isso. E explica para ele. Estão todos condenados, todos vocês. Foi por isso que Deus enviou seu Filho. É por isso que é necessário você nascer espiritualmente. Independente da idade que você tem, independente da experiência que você tem, independente dos seguidores que você tem, independente da riqueza que você tem, independente da influência que você tenha, da certeza que você tenha, da inteligência que você tenha, é preciso nascer de novo. Para que você não pereça no pecado. Agora tem uma outra coisa. A gente às vezes trabalha a salvação de Deus para o futuro, mas tem a salvação de Deus no presente. E eu quero que você leia comigo aí em cima. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero que você preste atenção na conjugação desse verbo. Está no passado, no presente ou no futuro? Parabéns, quinta série, está no presente? Então quer dizer que todos nós conseguimos identificar que está no presente. Que loucura é essa? Para que tenha. Sabe por quê, irmãos? É possível ter qualquer coisa que a sociedade deseje. É possível. É possível ter. Mas ainda assim, haverá insatisfação no íntimo do ser humano. É possível ter muita riqueza e ainda assim se sentir infeliz. É possível ter uma família maravilhosa que te acolhe e te apoia e ainda assim se sentir infeliz. É possível ter prestígio. É possível conquistar tudo que você sonhou. Normalmente na idade das meninas elas fazem muitos projetos. Eu também fazia. E é possível no futuro realizar todos esses projetos. Mas se não tiver Jesus, ainda haverá morte dentro de nós, insatisfação dentro de nós. E quando Jesus Deus envia o seu Filho unigênito, Jesus, nós começamos a ter a vida eterna agora. É por isso que nós temos uma paz que excede todo entendimento. É por isso que nós podemos enfrentar qualquer coisa e somos mais que vencedores. Não porque a gente vai conquistar tudo, mas porque nós temos a vitória em Jesus. É por isso que nós podemos estar doentes e nem sabe quanto uma dor no pescoço pode atrapalhar e pode incomodar. Mas ainda assim a gente pode ter um sorriso nos lábios e saber que Deus nos ama. É possível que a gente tenha problemas na família e ainda assim alguém perguntar pra gente, está tudo bem? E a gente fala, está tudo bem, porque eu sei em quem eu tenho crido. É possível ter a salvação, viver a salvação, ter a alegria da redenção de Jesus aqui na terra e no presente. Parecemos loucos, loucura para a sociedade. Para nós é a glória de Deus, é o amor do Senhor em nós. Tenha a vida eterna. Nós podemos ter a vida eterna aqui. E mais do que isso, ter a certeza do futuro na presença do Senhor. Tem noção do que é um Deus todo-poderoso, Criador, amoroso, soberano, completo e perfeito, te dar a oportunidade de viver com Ele eternamente? Só o nosso Deus. Só esse amor extraordinário. Só isso. Olha para você. Olha para dentro de você. Investiga teu coraçãozinho. Tuas ações. Teus pensamentos.
E seja sincero, por mais que você se esforce, de nós só há podridão. O tanto que a gente luta para às vezes não xingar no trânsito, gente. O tanto que a gente luta às vezes para tolerar o irmão, a gente falou sobre amor, tolerar o irmão, tolerar uma pessoa no mundo, tolerar um colega de trabalho, uma coleguinha que faz bullying na escola. É muito esforço, não é fácil não, gente. O esforço que a gente faz para perdoar, meu Deus, eu passei anos para perdoar uma pessoa, como era difícil. Tinha hora que eu tinha que correr e pedir para Deus, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Então a gente não quer gostar de ninguém, então a gente não quer nem ver ninguém. Ajudar. Ah, Deus, pede para outra pessoa. O que a gente tem de bom? Mas Deus Todo-Poderoso, Ele decide nos dar a oportunidade de estar com Ele. A partir da hora que nós o aceitamos, vivemos e cremos nele e eternamente. A certeza da salvação é saber que ao crer em Jesus, nós já desfrutamos, o já e o ainda não, de antigamente, de muitos e muitos anos atrás, que a gente aprendeu. A gente pode desfrutar do amor de Deus e da salvação de Deus. E isso é maravilhoso para uma humanidade corrompida como nós. Esse versículo, ele é muito eficaz. Esse versículo não é só eficaz para a gente ficar aí nas praças, nos comércios, falando dele. Ele é muito eficaz para mesmo crentes de muito tempo como nós, a gente entender e balizar o nosso relacionamento com Deus. Porque ele é muito claro, ele é muito direto. Ele tem um quê, um porquê e um para quê. E ele nos ajuda justamente a entender os falsos evangelhos. Gente, todo dia eu e o André nos deparamos com sofismas tão ridículos, tão absurdos, e que está cada vez mais sendo aplaudido pela sociedade. Está cada vez mais sendo aplaudido pelas igrejas. A verdade é que a nossa canoa, ela anda afundando. Está cheio de buraquinho. A gente vê as igrejas afundando, porque anda recebendo evangelho que não é o de Jesus. Anda buscando coisas que não é o que Deus promete. E o problema é que é tão bom escutar isso, é tão confortável escutar, que a gente vai comer o melhor dessa terra, que está ruim, mas o melhor de Deus virá quando Jesus já vir. É tão bom escutar que Deus cuida da nossa felicidade. Nós nascemos para ser felizes. Aonde está escrito? Porque está dizendo que bem-aventurados os que são perseguidos, os humilhados, os abatidos. Esse está escrito na Bíblia. Mas existem profetas que resolveram profetizar coisas que não estão na Bíblia, em nome de Deus. Existe evangelho que fala assim: Deus amou o mundo, e ele poderia usar o mesmo versículo aqui, tá? Deus amou o mundo de tal maneira que ele é tão fantástico, ele é tão fantástico, que ele vai parar no amor, no amor, no amor, no amor, no amor. E Deus ama tanto que por ele ser amor, ele nunca vai julgar. Não é um amor permissivo, uma graça permissiva. Uma graça que vai dizer: vem como você está e fica aí, que Deus ama. Já ouviu esse tipo de evangelho? Mas também vai ter evangelho muito, muito bom, que ele vai falar assim: Deus amou o mundo de tal maneira que ele não quer te ver triste. Ele tem o melhor para você. Você, abra sua mão agora, vai receber a chave da vitória. E ele começa falando: e gente, maravilhoso, eu também quero uma chave da vitória. Mas só se Deus quiser dar. Se ele não quiser dar, amém também. Mas eles começam a ensinar e a instigar no nosso coração uma cobiça.
Ele começa a instigar no nosso coração tudo aquilo que é ruim. E ao invés de ele pregar o evangelho, ele puxa de você o pecado que está em você. E ele vai usar aqui, olha, meu Deus, nossa caixinha do dízimo da oferta pequenininha. Ele, não, nós não vamos, porque nós temos fé. Então nós vamos colocar uma caixa bem grande. E nós vamos encher essa caixa. E quando você der, você receberá. Percebe que até a minha voz começa a ficar mais forte? Você fica até prestando mais atenção para mim, em mim. Sabe por quê? Chama atenção. É ruim falar que você tem que abandonar o seu pecado. É ruim falar que talvez você não tenha aquilo que você queria. É ruim falar que você tem que esquecer o que você deseja e olhar para a vontade de Deus. É ruim. Mas é preciso pregar a verdade. Tem muita gente pregando que está errado. E é por isso que a gente se esforça às vezes de estar aí na tua casa e falar que você precisa de sair da sua casa e começar a congregar com seus irmãos. Onde tanta gente começa a falar, não, temos os desigrejados, por que nós vamos falar? Eles também amam a Deus. Não, se você não consegue conviver com seu irmão, não consegue perdoar, então quer dizer que você ainda precisa aprender. Assim como eu. Também vai ter falsos profetas que vão dizer o seguinte: Deus é tão amor, tão amor, tão amor, que não tem inferno. E os nossos cultos hoje pregam um pouco sobre o pecado e um pouco sobre o inferno. Na verdade, para o folclore. Olha, Deus ama tanto que na verdade vai ser quase um purgatório. Você vai ficar lá no reformatório, na hora que Deus fala assim, agora já está bom. Ficou de castigo, aprendeu, sobe para o céu. Não existe isso, tá, gente? Não existe isso, não vamos nos enganar. Acabou. Existe inferno. E não sou eu que estou falando, é Deus. E por que Deus está falando isso? Porque Ele olha para a humanidade corrompida, ama tanto aquela criação e fala, gente, eles precisam de salvação, senão eles estão todos condenados. É o próprio Deus que fala que existe inferno, que existe condenação. Esquece, o que andam falando para você é balela. Existe inferno? Sim. E se você não se mexer, vai para lá. Agora, se é um lago de fogo, se é quente, se é frio, quero te falar, aonde tem plenitude da justiça de Deus e não tem amor, é inferno. Ponto. Morreu, acabou, não dá para acender uma vela. Não vai adiantar, não vai iluminar os caminhos. A luz desse mundo é Jesus, a escolha enquanto estivermos vivos. Depois disso, condenação. Ou a presença de Deus eternamente. Se a gente não entender isso, se isso for para a gente um mito, se a gente não se movimentar agora, e se a gente não aprender a ter o amor de Deus nas nossas vidas, a ponto de nos impulsionar para amar o próximo, para falar para ele a verdade, para dizer, você está enganado. Eu preciso te falar a verdade. O que você vai fazer com a verdade aí é uma escolha pessoal. Mas eu preciso falar, eu preciso pregar, eu preciso ensinar, eu preciso amar. Amar é mostrar Jesus. Foi assim que Deus fez. Ele amou tanto que Ele agiu e enviou Jesus. E nós temos que amar tanto para apresentar Jesus. Quem somos nós nesse Evangelho? Quem somos nós na fila do pão? Quem somos nós nesse mundo? Aqueles que andam buscando alguma coisa? Aqueles que andam lambendo a própria ferida, porque afinal de contas eu não tive uma boa família, eu não tive bom destino, eu não tive... Opa! Você tem um futuro com Deus, está se lamuriando por quê? Está fazendo o quê? Estou descansando, porque estou muito cansado do trabalho. Trabalho fica. Ele serve para pagar suas contas, é claro. Mas a gente precisa mais do que ser um trabalhador. A gente precisa ser mais do que mais um naquele condomínio, naquela casa. A gente precisa ser quem a gente foi chamado para ser. Embaixadores de Cristo.
luz nessa terra? Quem você anda iluminando? Como você anda influenciando as pessoas? Como está teu Instagram, teu Facebook, sei lá qual é a rede social que você usa, o TikTok, o Twitter? O que você anda fazendo com ele? Eu não faço nada não, então começa a fazer, sabia? Porque ele também serve para pregar o Evangelho. E faz o seguinte, não fica só crente chato não, mostra a tua vida. Como que é viver sendo servo de Jesus, sendo filho de Deus? É isso que as pessoas precisam ler em nós. Às vezes as pessoas não vão concordar conosco. Isso é muito careta. Não. É muito crente. Mas na hora que precisar, ela vai atrás frente. Sabe por quê? Porque ela viu a autenticidade na sua vida. O nosso Deus amou o mundo. Enviou Jesus Cristo. Esse é um evangelho lindo e real. Mostra o amor de Deus e a nossa redenção em Jesus. Nos coloca como filhos, filhos amados, filhos queridos, filhos de um Pai que nos amou sem sequer perguntar se nós queríamos esse amor. Filhos e recebedores de um amor perfeito, inigualável. Mas ele exige de nós a renúncia de um filho. Como eu sei que muitos de nós aqui já tem mais de 40, eu vou lembrar vocês. Muitas vezes a gente disse coisas e falou coisas como, não sei se você se lembra, eu não vou fazer, porque se falarem para minha mãe e para meu pai que eu fiz. Eu não vou fazer isso, porque isso vai ser um desgosto para minha família. E a gente fala isso de uma família terrena. Muitos de nós optou por um caminho correto sem conhecer Jesus, mas para honrar aquela família, os pais que nos deram carinho, nos deram o respeito, nos deram a orientação. Mas quando é Jesus, a gente muda a regra do jogo, a gente aceita o amor, mas não aceita a ordem. Como você vai viver o seu dia a dia? Você não pensa? Eu não vou fazer, porque senão eu vou envergonhar meu Deus. Eu vou fazer, porque essa é a vontade do meu Pai. A gente precisa manter a lógica. Até porque esse Pai que nós temos no céu, ele é perfeito. Ele nos amou perfeitamente. Mas ele exige de nós que nós vivamos como filhos, buscando a perfeição nele. Não dá para ser filho omisso, sentadinho, só esperando a herança. Quando a gente vê filhos brigando por uma herança aqui, a gente torce o nariz, e muitas vezes a gente quer viver como filhos esperando a herança do pai. E a gente nem torce o nariz. Aí sabe quem nós somos? Nicodemos. Porque nós não aprendemos a nascer de novo no Espírito. Você já aceitou esse amor? Eu tenho certeza que você já aceitou esse amor de Jesus. Se você ainda não aceitou, é uma boa oportunidade para entender João 3,16, que os crentes mais pregam. E entender esse amor e aceitar essa filiação divina. Mas a pergunta é, o quanto você tem obedecido o seu Pai? O quanto de amor do seu Pai tem em você? Quando a gente é filho, os geneticistas vão dizer que a gente carrega uma carga genética do pai, uma carga genética da mãe. Esses meus olhos verdes não foi só porque sim. Veio de alguém, ou do pai da mãe, que não tinha do pai. Demonstra que eu sou filha do meu pai. Qual é a carga genética que você tem levado no seu dia a dia, no seu interior, nos seus pensamentos, nos seus desejos,
nas suas ações? Cadê o DNA de Cristo em você? O quanto desse DNA está te fazendo impulsionar para fazer a obra de Deus? O quanto esse amor anda transbordando em você? O quanto de ação tem cada um de nós? Apesar de termos muitos anos de caminhada ou poucos anos de caminhada na fé cristã, há sempre uma grande jornada. A jornada em que nós já temos Jesus, nós já sentimos a salvação de Deus em nós. Nós temos o Espírito Santo em nós para trabalhar essa santificação contínua, mas a jornada é grande e ela não pode ser estagnada. Ela não pode ser só para nós. É por isso que existe o famoso fruto do Espírito. Falamos isso na sexta-feira. Nós buscamos o fruto do Espírito. Só que muitas vezes a gente não quer ser cheio. A gente quer aparentar que a gente tem amor, aparentar que a gente tem paciência, aparentar que a gente tem o domínio próprio, que a gente nem foi apresentado para ele ainda. A gente quer aparentar. Não dá para ser Nicodemos. A gente precisa transbordar. A gente precisa ser cheio. A gente precisa primeiro, ter aquele DNA de Cristo e transbordar. Deus nos amou tanto que transbordou Jesus. Nos deu Jesus. Nós precisamos nos encher tanto desse amor, nos limpar tanto de toda a nhaca do pecado, a ponto da gente transbordar amor de uma forma que a gente sequer consegue segurar. Ele nos impulsiona. Então, toda vez que você lembrar, o versículo talvez seja mais fácil para você se recordar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para me salvar, se eu crer nele. E então não vou perecer, mas vou ter a vida eterna. Que isso seja para a gente aplicar nas nossas vidas. Que isso seja para a gente aceitar o ônus e o bônus de ser filho de Deus. Que isso seja para a gente começar a entender a paternidade de Deus e a nossa filiação nele. Não dá para aceitar uma coisa e deixar de lado outra. Se você não tem desejo de estar com Deus, se você não tem desejo de aprender dele, se você não tem desejo de falar com ele, começa a buscar. Entenda que tem alguma coisa aí que está mal e que precisa ser revista. Se tem alguma coisa te chamando mais atenção aí para as adolescentes, né? É difícil, né? Tanta coisa nova, chamando atenção. Mas sabia que para os mais velhos também tem muita coisa que chama a atenção da gente. Muita coisa chama a nossa atenção. E se o que mais chama a atenção não for Cristo, talvez a gente não tenha entendido nem a paternidade, nem a filiação de Deus. Por isso eu quero te convidar, feche os seus olhos agora. Fale com o seu Pai. Seu Pai amoroso, que através de Jesus possibilitou a sua redenção, a sua salvação. Um Pai amoroso e perfeito, mas que busca filhos fiéis em busca de santificação. Um Deus amoroso, fiel e gracioso, misericordioso, mas que espera de nós que nós não sejamos mais apáticos, mas que nós também possamos agir por amor a Ele. Senhor, nós estamos aqui, entendendo o seu amor, entendendo, Senhor, a tua graça, entendendo o que Jesus falava ali para Nicodemos. Precisamos nascer de novo espiritualmente em Ti. Mas entendendo também, Senhor, que o Seu Evangelho não promete regalias nem luxos,
mas promete uma vida a partir de agora e eternamente contigo. Senhor, nos ensina a quebrar todas as nossas ligações, as nossas experiências ruins numa família que não foi perfeita e não teria como ser, porque é uma família humana. Mas nos ajuda, Espírito Santo, a entender o seu amor para conosco. Nos ajuda, Espírito Santo, a entender a nossa filiação em Ti. Nos ajuda, Senhor, a entender que temos uma família espiritual através de Jesus. E nos ajuda a seguir como obreiros aprovados, fiéis na Tua obra. Senhor, que nós possamos ser, cada um de nós, bocas que proclamam o verdadeiro Evangelho, que vivem o verdadeiro Evangelho, que testemunham o Senhor através das nossas vidas. Deus, que nós possamos fazer a Tua vontade como filhos amados, e que seja assim, eternamente com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 E como é engraçado, uma palavra do Senhor se renova. Umas vezes Deus chama atenção para a gente, para passagens que talvez a gente já tenha achado até que, estou acostumada. Mas a palavra do Senhor, ela é perfeita. Qualquer pedacinho, qualquer versículo poderia nos alimentar espiritualmente durante anos e anos. Mas nós somos privilegiados, porque nós temos a Bíblia toda. O que nós fazemos com a Bíblia toda? Será que nós andamos estudando ela e colocando em prática? Tantos dos nossos irmãos têm apenas pedaços dessa Bíblia e dão tanto valor, e infelizmente às vezes a palavra do Senhor para nós se torna: depois eu leio, uma hora eu arranjo um tempo, hoje não, e não deu. Que o Espírito Santo possa incomodar as nossas vidas, os nossos corações, que a gente possa realmente dar valor para o que tem valor. Amém?